E como que foi? Você estava no jornal, né, que era escrito ali, aquela coisa, uma pegada diferente, eu acredito, da TV, esse início, assim, como que surgiu, assim? Você quis ir, foi convidado, e aí depois, como que surgiu isso? Olha, surgiu de um incidente. Eu me recusava sempre a participar de programas de televisão. E eu também não fazia muito gênero de televisão. Aquela época, poucos usavam óculos, a televisão tinha um preconceito de quem usava óculos, eu não me achava e realmente eu não fazia o tipo, eram outros tempos. Inclusive as televisões, quando ouviam gente na rua e tudo, evitavam pessoas, hã, chamadas feias, tinham problemas nos dentes, só gente bonita que entrava, era todo um cabedal de preconceitos. E aí, eu participei, de um debate representando a Folha, na Globo. Era um debate entre candidatos a prefeito de São Paulo. Eu sou mal de data, mas esse ano eu me lembro, 1985. Vocês já tinham nascido, vocês 2? Não, eu nasci em Eu, 96. nossa, eu sim, nasci em 64. Então, mas foi 1985, não confundi com 1800. Não tinha televisão mais. 1985, Fernando Henrique era candidato, quem ganhou a eleição foi Jânio Quadros, e num dos debates eu fiz uma pergunta ao então candidato Fernando Henrique Cardoso: "O senhor acredita em Deus?" E aí foi um fuá, ele deu uma resposta atravessada, uma resposta ruim, hã, tinha todo um background dessa história, porque ele teve a impressão que eu disse que não faria pergunta, eu tem toda uma história, e ele disse: "O senhor prometeu não fazer essa pergunta". E ele perdeu a eleição. Isso foi atribuído a mim, e aliás eu brinco com ele, e uma vez conversando com ele na solidão do Palácio da Alvorada, de vez em quando, eu como editor do jornal, do telejornal, ia, frequentemente conversar com alguns políticos, inclusive com o presidente da república, ele era presidente, e nós conversamos sobre esse assunto. Ele nunca se irritou com isso, pelo menos nas relações comigo, manteve, foi generoso, cavalheiresco, nunca procurou se vingar, sempre me atendeu muito bem. Eu tenho, é um faltam vários Fernandos Henriques deste país, viu. Aí o nós eu analisei dizendo assim: "Olha, Fernando Henrique", eu chamava ele de você, porque eu já chamava ele de você antes de ele imaginar ser presidente. Disse: "Olha, você note uma coisa, hã, se eu fui o responsável por você não ser o prefeito, e você acabou na presidência da república, eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar daquele caminho e para te encaminhar para a presidência da república, porque se você tivesse, seguido aquele roteiro de prefeitura, eu não sei se você chegaria à presidência do país. Então eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar daquela trilha que você estava, se movimentando". E aí o Papa estava para visitar o Brasil, eu disse: "Olha, quando o Papa vier, você pede para ele me agradecer lá no SBT, porque eu sou o primeiro judeu, do mundo a converter um presidente da república ao cristianismo". Ele deu risada e disse: "É, tem a ver essa pedra que eu fui que mudou o roteiro dele, o roteiro que ele tinha
traçado, ele não imaginava ser presidente da República, enfim, essa história. E aí, 2 pessoas que iam fazer o jornal do SBT, que tinham, o Imediato e o Marcos Wilson, me viram nesse debate e acharam que eu levava jeito para fazer um novo telejornal que eles tinham, acertado com o Silvio Santos, que era um jornal que, seguia a linha dos jornais norte-americanos, que era do âncora. O âncora escolhe os seus, funcionários, o âncora tem ascendência sobre a pauta, sobre os assuntos que vão ser tratados, e no caso brasileiro eu comecei a emitir opinião. O âncora americano emite pouquíssima opinião, a opinião dele está embutida nas escolhas, nos temas que ele faz. E aí eu achei que era necessário emitir opinião, eu fui contratado, comecei a emitir opinião, achei que eu ia ficar, que ia ser um cantinho meu na televisão, mas a coisa ganhou uma dimensão muito grande, com aquela liberdade que eu tive sorte, de exercer com boa repercussão. E aí nasceu aquele bordão, isso é uma vergonha, outro bordão, é preciso passar o Brasil a limpo, enfim. Eu fui crescendo ali no SBT, fui aprendendo também as coisas de televisão. A televisão mudou muito, agora o que não mudou foi a notícia. Você falou em as diferenças de jornal, rádio e televisão, são meios diferentes de propagação, não, de uma coisa chamada notícia. Notícia e opinião que não mudou, o tratamento é o mesmo. Então, aí me perguntam sempre: "Qual você gosta mais?". Eu gosto de todos, eu gosto de todos. Eu fiz um ciclo, e é muito interessante, que eu gosto de Todos. dizer isso. Eu fiz o ciclo da imprensa, de rádio, que eu amo ainda, acho rádio uma coisa incrível, ah, televisão e jornal, imprensa escrita, falada e televisionada. Então eu fechei um ciclo e agora estou na internet, que apareceu depois. São quatro setores, 4 divisões, né, 4 plataformas, para ser moderno, que 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 são utilizadas para difundir a notícia e a opinião. Cada um tem as suas características técnicas. No rádio você não emprega o rosto, o corpo, até rádio já está sendo levada para a Mais internet, moderno, está é. mudando e tal, mas, você basicamente trabalha com um material, básico, que é a notícia, a informação, a opinião, a cobertura dos fatos, né, a busca da notícia, tudo isso é muito parecido, é uma coisa chamada jornalismo. O resto é técnica, você aprende, você se acostuma, enfim, as técnicas são E diferentes, e eu acho que eu assimilei de alguma maneira, porque eu me sinto bem em rádio, em televisão, em jornal.